voltar já. O exemplo nem era dele. Tem um deputado que foi eleito, deputado estadual, Luizinho Guerra, lá de Pato Branco, um político que tem tido uma carreira brilhante, foi reeleito agora, um íntegro, honesto e muito competente, tá? Mas eu via, por exemplo, ele ter que fazer campanha. Ele é de Pato Branco, da região, ele tinha muito voto lá. Mas para você ser eleito no Paraná, daí você tinha que fazer campanha em todas as cidades, tinha que fazer lá no Noroeste, 300 quilômetros de distância. Isso encarece as campanhas. E o que é pior, gera uma concorrência dentro do próprio partido. Porque os deputados, os candidatos do União Brasil, que é o meu partido, para deputado federal, como nenhum deles tem uma área específica de atuação, né, que eles podem colher voto em todo o estado, na prática eles estão competindo um contra o outro. Então você tem uma falta de racionalidade do sistema, que poderia ser corrigido com o voto distrital. Quão longe a gente está de uma reforma como essa, cara? Ele tem que voltar para a agenda, né? Tem que voltar para a agenda política, agenda pública. O fim da reeleição é importante. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador agora que eu vou defender privilégio de político, não. Tem que acabar com o foro privilegiado. É um benefício que não se justifica, é uma blindagem para gente que faz coisa errada. E é uma afronta, na minha opinião, Igor, ao cidadão comum. Que o cidadão comum não entende isso. Por que o político só pode ser processado lá no STF e quando quer o Procurador-Geral da República? E se não quiser? E se o Supremo não fazer lá o seu trabalho? Né? Tem que ser todo mundo ser tratado igual. Então precisa, voto distrital, fim de reeleição, fim do foro privilegiado, e aí já entrando na pauta de combate à corrupção, prisão em segunda instância. A gente precisa voltar a ter uma agenda ambiciosa de reformas para o país, reforma tributária, reforma administrativa, precisa fazer as coisas funcionarem nesse país. Né? Quanto tempo que a gente está nessa história aí que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega, né? Por que isso acontece? A gente não é atrasado por acaso. A gente é atrasado porque tem muita gente que tem interesse no atraso. E isso a gente tem que lutar e mexer na política. É a forma que a gente resolve os problemas do país, é através da política. Como diz o Barroso, né? O atraso é bem defendido. Eu lembrei da segunda coisa que eu ia falar. Suprimindo emendas, a gente precisa encontrar algum mecanismo saudável de governabilidade. Porque enquanto a gente tiver um Congresso que funciona na base do toma lá da cá, que não vá como o Sérgio Moro lá, decidir, opinar, se posicionar de acordo com princípios e valores, e não de acordo com troca de interesses, o governo, para ele conseguir passar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, para ele conseguir governar, ele precisa formar maioria. O modo como ele tem hoje formado maioria é por meio da atribuição de orçamento. Não é o modo mais saudável, não é o modo desejável. Agora, nós precisamos encontrar, talvez o caminho seja um semi-presidencialismo, talvez seja um parlamentarismo. Concordo com o que você disse também de voto distrital. Sou contra os dois, desculpa. Mas então a gente precisa encontrar, a gente precisa encontrar uma forma que garanta a governabilidade. Daí tudo bem. Uma forma pé no chão enquanto a gente não tiver um Congresso ideal. Concordo com o que você disse com o voto distrital e ainda acrescento mais uma coisa. Uma coisa também que eu aprendi agora recentemente no meu ingresso na política. Várias vezes o partido vai formar uma chapa para eleger vereadores. E vai formar uma chapa que tem lá... Você precisa de 10 mil votos para eleger um vereador. E o voto dos vereadores do partido vão ser somados. E se todos os votos somados atingirem 10 mil, é como funciona o sistema proporcional, uma das pessoas, a mais eleita do partido, vai ser eleita. E você tem lá um cara que tem 5 mil votos, um cara que tem 3 mil votos, outro cara que vai receber provavelmente 2 mil votos. E a eleição está correndo, e o que acontece? O prefeito, ou o provável candidato a prefeito, vem e para esvaziar e não ter chance daquele partido eleger ninguém, ele promete para o segundo ou para o terceiro lugar, ou para os dois, um cargo na prefeitura, porque ele provavelmente não vai ser eleito, porque vai ter um que vai receber 5 mil votos naquela chapa, que provavelmente vai ser eleito, vai ter um que vai receber 3 e um que vai receber 2. Então, o prefeito vai usar a máquina pública para esvaziar a chance de eleição daquele cara que tinha 5. E vai oferecer um cargo para o que ia receber 3 ou 2 mil votos. E vai esvaziar. E esse cara vai receber 5 mil votos e ele não vai ser eleito, muito embora em outro partido, em outra chapa, um cara que vai receber 2 mil votos vai ser eleito. Isso também caminha na direção do apoio ao voto distrital, além do barateamento de campanha, além da possibilidade de você eleger alguém que é conhecido de uma comunidade menor. A gente precisa de candidaturas independentes, a meu ver, um direito fundamental com base em tratado internacional. A gente precisa reduzir o fundo eleitoral, voltar pelo menos ao padrão que era antes do último aumento, reduzir em pelo menos 2/3. A gente precisa estabelecer democracia intrapartidária,
caminhar na direção das reformas que o Moro colocou aqui, reforma tributária, reforma administrativa e uma série de medidas para retomar o combate à corrupção, sem dúvida nenhuma. Posso mandar um abraço pro pessoal lá de casa? Manda, pô. Poxa, senão depois, de repente, chega uma hora que acaba o programa e eu já não sei, Tá. eu fiquei